sempre bom, conforta o nosso coração, nos traz aquela saudade gostosa quando lembramos do médio Chico Xavier, não só da sua obra, do legado que ele deixou para todos nós, mas principalmente das suas histórias, da sua pessoa, seja como médio, ou como cristão, ou como um simples cidadão, como queiram. Eu recordo, meus irmãos, estimadas irmãs, ainda garoto, com os meus 6, 7 anos, uma história que meu pai nos contou. Vim de uma família de 6 irmãos, e ele sempre, quando tinha tempo, ele reunia nós filhos e contava essas histórias que ele conheceu, foi amigo de Chico Xavier e sempre nos trazia essa história e que eu ficava prestando uma enorme atenção nessas histórias. E com isso, então, eu trago no momento atual uma dessas histórias em que meu pai teve a oportunidade em narrar para nós filhos. Meu pai já desencarnou há 20 anos atrás, José Agostinho, assim como era conhecido, funcionário público da coletoria, da antiga coletoria, hoje a atual agência fazendária do estado de Minas Gerais. E nos anos 60, ele viajava muito, sempre a trabalho. E nessa ocasião, nos anos 60, ele mantinha domicílio na cidade de Luz, aonde ele trabalhava também, aqui em Minas Gerais. E sempre quando ele tinha tempo ou oportunidade, ele saía com os amigos da cidade de Luz e ia para Uberaba encontrar o médium Chico Xavier. E segundo ele, um desses encontros que se deu no grupo da prece, do qual ele participou da reunião, ajudou Chico depois da passe nas pessoas que ali estavam, e já era madrugada, quando eles tomando chá, conversando acerca da vida, do futuro, foi quando então um dos amigos do meu pai começou uma brincadeira, uma espécie de trocadilho salutar, de forma agradável, que era mais ou menos assim. Um dizia para o outro: eu acho que na outra encarnação você foi uma pessoa muito importante no sul da França, morava no castelo. O outro já dizia, respondendo: eu acho que na outra encarnação você foi um senhor feudal. E Chico olhando aquele trocadilho, aquela brincadeira. Ele dirigiu para o meu pai, Chico Xavier, e chamou meu pai de Evaristo. Meu pai não chamava Evaristo, chamava José Agostinho. E quando ele chamou meu pai de Evaristo, meu pai então perguntou a ele: por que Chico me chama de Evaristo? Foi minha última reencarnação? Chico então respondendo lhe disse: não, Evaristo porque combina com Cristo. Não disse para meu pai o porquê que ele tratava, ou chamava, não pelo nome de batismo, mas sim por Evaristo. Pois bem, tomando chá, falando de reencarnação, meu pai vira a queima-roupa e diz para Chico Xavier: você foi Kardec. Vejam só, o meu pai, ele não interrogou Chico Xavier, ele não fez uma interrogação, ele não interrogou, ele fez sim uma afirmativa: Chico, você foi Kardec. Quando meu pai disse: Chico, você foi Kardec, no mesmo instante, naquele momento, Chico levantou, fechou um pouco o semblante, mas de forma serena, como era da sua característica, como forma serena, doce, afável, respeitosa, mas firme, olhou para o meu pai e disse: vamos mudar de assunto.
Naquele momento, se fez um silêncio enorme. Ninguém mais teve coragem de falar algum assunto em torno da encarnação ou reencarnação, ou de que fulano ou ciclano foi isso ou foi aquilo. Então vejamos, meus irmãos e minhas irmãs, Chico no mesmo instante mudou de assunto. Sentiu desconfortável com a afirmação que meu pai tinha direcionado a ele, dizendo-lhe que ele era o codificador Allan Kardec. Mas fica a reflexão do grande homem que foi Chico Xavier. Para quem o conheceu, sabe exatamente o tamanho da sua grandeza e das suas atitudes. E nós devemos sempre cultivarmos, em prol da memória da doutrina espírita, este homem que depois de Jesus, que depois de Allan Kardec, nos deixou o maior legado. E que Deus nos abençoe. Se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor com esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível, que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões, para que, com o respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós. Isto é, amor sem recompensa, porque todo amor que é possessivo, infelizmente, ainda é um amor muito parente, de grande parentesco com o amor dos animais.